Começa agora, na Vibe Mundial, o programa Caminho Profundo. O cérebro emocional em remissão espontânea, sem psicanálise nem medicamentos. Apresentação do psicoterapeuta Edicélio Bispo. Descubra agora Caminho Profundo, viver e pronto. Caminho Profundo, o seu laboratório emocional. Caminho Profundo, a respeito tão somente de você. Uma história que começou há tanto tempo. Começou no nascedouro do viver aqui na Terra. Bilhões de anos. O viver aflorou-se pronto, seguiu em frente, caminhou fazendo aquilo que não podia evitar. Fazer tudo, essencialmente, para se proteger, para se garantir, para viver e pronto. E lá se foi em frente, até que num dado momento, em toda a cadeia evolutiva, passando por tantas e tantas circunstâncias, acabou chegando em você e pronto. Em você, um ser vivo, a síntese do melhor que a evolução construiu do ponto de vista biológico, bioquímico, existencial. Estava lá você, maquinaria perfeita, tudo perfeito. Um recurso existencial cumulativo, construído com esforço, com sofrimento, com a dor sem conhecer a dor, com a agonia do viver, do antecipar-se, do garantir-se, enfim, com a eternidade sempre presente de cada instante, cada momento, sem nem se dar conta, nem saber fazer conta, que conta leva a estar contando o tempo e pronto. Era você, sim. Tenha certeza disso. Enfim, e você recebeu a maquinaria pronta, tudo aquilo que seletivamente, durante a evolução, garantiu o viver, garantiu aquilo que a nossa racionalidade vai chamar de vida. E depois mais para frente, aquilo que não se consegue evitar e pronto, minha vida. Viver 4 bilhões e meio de existências, de mudanças, de transformações. E a cada nível, a cada momento, a cada instância evolutiva, lá estava um ser vivo focando, mantendo a concentração plena em qualquer coisa para fazer ou evitar qualquer coisa, alterando os níveis de foco, porque o foco, na verdade, é a expressão legítima mais profunda quando um sistema nervoso se fixa em alguma coisa essencial, primordial, e todo o resto perde peso naquele momento na hierarquia do viver e pronto. Um sistema nervoso foca com vários níveis prioritários em relação àquilo que é o radar permanente, perfeito, para se saber, se antecipar e seguir em frente o tempo todo. Enfim. E em cada espécie, em cada evolução, as alterações de foco e de consciência foram naturalmente surgindo de acordo com as experiências circunstanciais que a vida transitava. E chegou na sua espécie, chegou em você. Aqui, na verdade, uma maquinaria ampla, total, plena, que permite você afastar-se, olhar a realidade de um outro patamar, de cima para baixo, para olhar, pensa nisso. Requisitar a experiência vivida, pausar, explorar passo a passo. E então descobrir, desenhar uma solução futura para nunca mais correr o risco de não sobreviver ali. Enfim, perfeito. Tranquilo. E essa construção, ela é profunda, existencial, ela não
pode ser evitada e acontece o tempo todo. Se a vida vive, então ela constrói esse mecanismo através de redes neuronais bioquímicas em todo um sistema nervoso, suplantado por células nervosas e sinapses e encontros de interligações numa coisa fantástica, maravilhosa, só para você viver e pronto. É o que é. E aí começa tudo aquilo que de repente não são tão flores. Começa o crescimento de uma vida linkada, voltada a um novo ambiente, ao ambiente desenhado pelo pensamento. As regras, os princípios, as normas, as expectativas de como e de que maneira você tem que se movimentar nesse contexto, esse ambiente, o ambiente existencial, o ambiente emocional da sua percepção, da sua racionalidade, dos seus sentimentos, tudo em função natural do pensamento que você nem sabe que o outro está pensando. E claro, aqui você tem que pertencer, mas é mais do que pertencer. Você tem que poder ficar, poder se movimentar, poder se proteger, se antecipar a predadores e poder caçar sua caça vital, existencial, da sua energia de vida. Os faróis de todos os outros parecem dia e noite, não dormem em momento algum dentro do teu interior, focado em você. E rápido, quase que sem fazer conta, o nosso cérebro vai captando imagens e percepções através da mente. A mente traz a percepção do ambiente do outro, desenha. A mente mente. Não, a mente não mente porque ela acredita profundamente que aquilo é a verdade possível. E o teu cérebro recebe essa informação do ambiente. A tua mente é o grande sensor de todo o ambiente onde essa vida acontece, coletor de informações, de sentimentos, de sensações, para que um cérebro faça o que ele faz há 4 bilhões, transforme em reações bioquímicas existenciais, funcionais, para fazer aquilo que lhe compete eternamente, viver e pronto. Aqui é o grande conflito. Enfim, minha vida sufoca, limita e aprofunda cada vez mais o meu viver. O grito silencioso interno que está no manual de todos os distúrbios emocionais, de todo o estresse, ansiedade, o pânico, seja lá que distúrbios for. Os distúrbios pós-traumáticos. É muito leve dizer em distúrbio, quando é algo mais concreto, profundo. Aquilo que é catalogado como distúrbio pós-traumático, na verdade é uma experiência total, onde um sistema nervoso racional, cognitivo, até o limite inconsciente do sentimento, não tem nenhuma resposta possível. Desmoronou toda a arquitetura de conhecimentos e crenças que garantiam a vida. Então, é muito mais do que um distúrbio. É uma avalanche total. E pronto. E dali para frente, tudo vai ser construído em termos de percepção racional, lógica, cognitiva, a hierarquia do peso dessas coisas a partir da impotência da experiência traumática. Ora, um sistema nervoso do ser pensante, ele vive o tempo todo resolvendo traumas sem nem saber que é traumas, enfrentando microtraumas seguido nessa luta permanente do seu viver, tentando se adequar, achar um espaço, uma permissão dessa paixão sua que é minha vida. Então, aqui faz a diferença. Caminho Profundo trabalha em vários níveis profundos de alteração de consciência e de foco. Não confunda alteração de consciência
com qualquer outra coisa mais banal, conceitual, através da história. A alteração de consciência é uma resposta neurobioquímico existencial inerente a qualquer ser vivo quando mesmo ele precisa de um foco intenso, puro em alguma coisa para ser o que não consegue evitar. Vida, viver. Enfim, a reintegração da posse do viver, a reintegração da posse da vida, é preciso que vá se manifestando firmemente, alargando as avenidas do que eu chamo minha vida. Mais do que a consciência, mais do que a racionalidade, a integração profunda, ampla, onde minha vida percebe e percebe mais e mais, e a minha mente descobre, se seduz de uma maneira ampla, total, pelo conhecimento maior do ambiente onde a vida acontece. Então, a mente não mente, porque ela acredita em qualquer coisa que ela acredita. E pronto. A mente traz a distorção possível com os recursos que ela tem, com aquilo que ela se autoconstruiu desde que aflorou naquela nascente. Nessa luta permanente, onde o grito interno do viver, das angústias, da agonia, da dor, do sofrimento, reprimido, recalcado e muitas vezes suprimido. E lá vai minha vida. E pronto. Vai. E vai seguindo em frente. Vai buscando cada vez mais uma maneira de garantir-se vivendo com sofrimento imenso. A dor, o sofrimento, a agonia, a desesperança, são palavras, adjetivações de uma experiência muito mais profunda. É o grito do silêncio profundo recalcado do seu viver. E não precisa uma revolução. Precisa, sim, uma imediata reintegração de posse do viver. E isso só é possível com a expansão do foco da consciência, de alteração de níveis de percepção de consciência, para que isso tudo seja explorado, desde o nível mais profundo, intrainconsciente, até o seu subconsciente, a sua consciência. Nós estamos falando de recursos existenciais, nós não estamos falando de nenhum poder especial, algo natural, espontâneo e que diz respeito ao viver em você. Então, caminho profundo sempre fez e não abriu mão de uma vida dedicada ao estudo, à pesquisa, ao entendimento, numa amplitude muito maior, como viver, vive, pronto, como respostas biológicas, bioquímicas, existenciais e movimentos onde a vida acontece, inerente a qualquer ser vivo aqui na Terra, se manifesta e como se manifesta. O recurso fabuloso, fantástico, de intervir na realidade, de se antecipar a ela, desenhar qualquer coisa construído pelo pensamento, ainda parou num ponto. Parou na velocidade da mente, rapidamente acreditar em coisas naturais e transformar aquilo na percepção clara do território possível, limitado, onde o seu viver não tem espaço nem para pular amarelo. Nós não estamos falando ainda do nível mais alto da consciência, a consciência plena, total do existir, do viver com qualquer espécie, em qualquer momento. Não, nós não estamos falando daquilo que vem além, a espiritualidade, porque essa consciência plena, total, ampliada, que a integração e a simbiose do viver e daquilo catalogado como minha vida ainda está em curso. Ainda depende, como depende, que cada pessoa trabalhe e resolva os seus microtraumas, que nem sabe que tem ou como tem. Que descubra cada vez mais que tudo aquilo que ele sabe, sente, vive, sempre dá para perceber e descobrir algo a mais. Algo na direção da essência da vida. A paz é a paz,
A paz é aquilo que realmente determina o estado de potência de um ser vivo manifestar-se, expressar-se no território onde a sua vida acontece. A paz é o equilíbrio bioquímico maior. A paz, sem dúvida nenhuma, é o meio e o fim em si mesmo do curar-se daquilo que um corpo, um ser vivo, uma ânima não pode evitar. A busca permanente de proteger-se, de curar-se e de seguir em frente e se manifestar no desenvolvimento natural do crescimento. A percepção mais elevada espiritual passa por isso. Mas nós, ainda, parados no tempo e no espaço, nós pulamos da consciência racional e lógico, desse consciente, repetido pela mente, limitado pela mente, na angústia, no sofrimento, na incapacidade de ter o foco mais profundo e entender tudo isso, a gente pula fragilmente em busca do um mundo além de mim, um mundo místico, algum poder qualquer coisa que vai dizer o meu destino, o meu caminho. Veja bem, você é o próprio destino, o caminho é a própria vida. E o caminho não é no tempo, correndo a qualquer custo, em busca de alguma coisa, de um presente de grego, buscar a felicidade. A felicidade está em si, é você, é o movimento presente, é a eternidade, é a consciência disso tudo. Então, sim, o avanço para a espiritualidade mais elevada que você acredita, que incorpora você num conjunto todo, a homeostase mais concreta do viver e pronto. O viver e pronto. Esse grito calado, recalcado, reprimido, assustado, amedrontado por princípios, regras e normas da minha vida. E da minha vida comigo mesmo. Eu não estou dizendo de normas que vêm de fora, aquelas que eu construo, percebo e distorço. Aquelas que são verdades verdadeiras, porque o que a sua mente traz é sempre uma distorção possível da realidade, a melhor coisa possível que ela pode, naquele momento, naquele instante, construir aquilo. Então, isso basta e preenche. Caminho profundo cuida disso. E caminho profundo te traz, te atrai, primeiro, a conhecer o seu laboratório emocional, desfrutar disso tudo num longo tempo. E então, aí você decide o que vai fazer com isso. Caminho Profundo e esse programa, desde 2000, não tem a finalidade direta, objetiva, concreta, de atrair ninguém comercialmente, mas tem sim a direção incisiva de que você participe do seu laboratório emocional, explore tudo ele, conheça tudo ele e depois incorpore essa descoberta nova e depois você decide o que vai fazer com isso. Foi assim, tem sido assim e vai continuar sendo assim. Caminho Profundo aborda como a vida vive, como a vida se constrói, como a vida se protege, e sempre nesse movimento de descobrir e aprender cada vez mais em todos os níveis. Porque aprender racional, consciente, sentimentalmente é muito bom, é muito útil, mas normalmente não é o suficiente. Porque o aprendizado que conta para a vida é a descoberta que aclara e amplia tudo aquilo numa maneira plena, homeostase total. A simbiose total de um sistema nervoso, transitando desde os níveis do outro, qualquer outro, da espiritualidade e do viver biológica, bioquimicamente no teu interior. É você. E pronto. Você liga no 11 950 21 22 34. Repetindo, 11 950 21 22 34. E você terá, sim, marcado o encontro no seu laboratório emocional. 1 hora dedicada para você explorar, conhecer mais, para você trazer as suas coisas, recolher todo o material
E então, daqui para frente, você segue aquilo que você entender é o adequado para você. É desse jeito que Caminho Profundo olha, vive, pensa você. E que não se afasta disso desde 1993, através de muito estudo, pesquisa, conhecimento, experiências seguidas e seguidas, até que, enfim, a forma de abordar mudanças e alterações de consciência na direção da plenitude do seu viver acontece. Enfim, isso. Pense nisso. Retenha isso com você. E retenha com naturalidade, espontaneidade, mas acima de tudo com uma curiosidade, além de tudo aquilo que você acredita, que já acredita, que entendeu e que entende. Porque o entendimento é útil, mas o entendimento é a distorção possível dentro daquilo que eu acredito que eu já sei. A descoberta transcende a tudo isso. A descoberta é sim, não o destino, é o próprio viver. Uma vida, um viver, vive de descobertas permanentes o tempo todo, quando amplia cada vez mais possibilidades e capacidades existenciais. E viver existencialmente é ter o equilíbrio bioquímico total, onde se manifesta o estado da paz, a homeostase plena total, onde o curar-se simplesmente acontece espontaneamente o tempo todo. Enfim, é assim. Ligue no 11 950 21 22 34 e será marcado para você o encontro no seu laboratório emocional, para você pessoalmente, individualmente, entender e compreender e descobrir-se mais e mais sobre as questões que há tanto e há tanto tempo, em todos os níveis, tem roubado de você a plenitude da vida e te castigado com a fantasia absoluta que você tem que buscar felicidade, que o teu destino é ser feliz. Pense nisso. E pense de uma maneira mais ampla, diferente. Abre essa porta. Abra agora, de um jeito que você nunca viu, e nunca viu mesmo uma porta se abrindo. É assim. Bem, a gente vai seguir em frente. Daqui uma semana, de novo, juntos, outra vez. Vamos. Ligue 11 950 21 22 34 e você terá o teu encontro com o seu laboratório emocional. Bom dia mesmo.